Boa tarde a todos. Cumprimento todo mundo que está em casa assistindo mais essa reunião da Câmara. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente em exercício, vereador Roger Viegas. Cumprimento a cada um que tirou um tempinho para acompanhar o que está sendo discutido na nossa cidade. Hoje, gente, não é um dia em que eu começo esse pronunciamento feliz. É um dia em que a gente tem que começar lembrando, honrando e respeitando as mais de 300 famílias em luto na nossa cidade. Sim, infelizmente, Divinópolis atingiu esse valor, que é um valor muito triste, que são as nossas 300 vidas perdidas. Então eu me solidarizo, envio meus sentimentos e um abraço carinhoso de longe para todo mundo que está assistindo e que por acaso perdeu alguém amado. Podem ter certeza que, se Deus quiser, logo isso vai passar. Além disso, gente, a gente tem que falar sobre um outro assunto que não é dos mais fáceis. Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo nos nossos bairros mais afastados em relação à falta de água, como muito bem falou o nosso amigo vereador Ney Burger. É difícil a gente parar de falar da Copasa, porque igual o Ney falou, a Copasa não deixa a gente esquecer deles, né? Gente, o pessoal do Santa Lúcia, o pessoal do Padre Eustáquio, eles ficam sem água todo final de semana. Todo final de semana eles ficam sem água. A alegação é que tem muita gente em casa, consome mais água, as pessoas ficam sem água. Beleza, gente, tudo bem, mas a alegação é essa há quantos anos? Tem que resolver, tem que dar um jeito, tem que colocar uma outra caixa d'água lá maior, tem que fazer alguma coisa. Ou a gente vai ficar nesse lero-lero o resto da vida. Eu até acredito que o motivo é esse, mas qual que vai ser a solução? O que a gente vai fazer? Então, assim, pensando nesse sentido, eu protocolei no dia 14 de abril aqui na Câmara o projeto de lei número 64, que é o seguinte: a Copasa, ela já manda caminhão-pipa quando falta água no bairro. O que a gente fez? Estabelecemos um prazo. A partir do primeiro protocolo de falta de água, a Copasa tem que enviar o caminhão-pipa em até 24 horas. Porque isso, gente, isso é um desrespeito, isso é uma brutalidade, isso é uma grosseria, isso é uma desumanidade com as pessoas. E nesse momento pandêmico que a gente está, que é um momento em que as medidas de higiene são ainda mais necessárias e gastam água, quem aí não está lavando mais roupa em casa? Quem aí não está lavando mais as áreas? Quem não está mais não está lavando até a parte interna do carro? Porque, querendo ou não, as roupas podem carregar o vírus, a gente encosta dentro do carro. Tudo isso consome mais água. Então, ainda mais nesse momento, isso é muito sério. Por isso eu protocolei esse projeto e vou ficar aqui na casa, conversar com cada vereador, pedir o voto de cada vereador. Espero que as comissões aprovem para que a gente consiga aprovar esse projeto de lei que vai trazer diferença para a vida das pessoas. Ontem eu fui lá no Santa Lúcia conversar com o pessoal do bairro, eles ficaram bem felizes. Fica um abraço para a Michele e para o Ícaro, que são meus amigos e apoiadores lá do bairro. Além disso, gente, a gente tem amanhã, dia 23, é comemorado o Dia do Livro. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está discutindo muito essas questões que envolvem o livro aqui na cidade. Quem não lembra das discussões sobre a mudança da biblioteca? Eu tenho acompanhado de perto, o Diniz, que é o secretário de Cultura, presta informações sempre que eu peço, então fica esse agradecimento, esse reconhecimento do trabalho transparente que ele tem feito. E é muito importante a gente lutar e prestar atenção ao que está acontecendo em todos os níveis do país. A nível federal hoje, o governo quer aumentar os impostos sobre livros. E isso, gente, pode fazer com que o valor final do livro aumente 20%. O argumento da Receita Federal é que só rico lê. Bom, eu não sei vocês, mas eu não concordo com isso de que só rico lê, não. E o que eu sei é que se a gente aumentar em 20% o valor final do livro, aí é que só rico vai ler mesmo. Realmente. Agora a gente fica pensando, né? É aquela frase do Darcy Ribeiro. Será que isso é projeto? Porque parece que é um projeto, que as pessoas não tenham acesso à educação, à informação e à cultura. Lembrando que isso é uma medida tão pouco inteligente do governo federal que o aumento dos impostos sobre livros vai recair, inclusive, sobre livros didáticos, que são pagos por quem? Pelo poder público. Então é muito pouco inteligente, vai prejudicar os caixas dos governos, do Estado, do governo federal e do município. Então, né, a gente tem que combater esse aumento de imposto, que é um aumento muito pouco inteligente. No meu canal do YouTube, que é Lohana França, vai sair uma indicação amanhã sobre 2 livros muito interessantes de ficção e de não ficção. Falando desse assunto, que tem tudo a ver com a comissão que eu presido, que é a Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e de Lazer, eu venho aqui contar para vocês que a minha indicação, número 679 desse ano, recebeu uma resposta positiva da secretária de Educação, Andréia. Também tem feito seu trabalho com muita excelência.
que era o conteúdo dessa indicação? Eu solicitei que os kits de alimentação, dos quais eu já falei aqui nesse plenário, né, vereadores, umas 3, 4 vezes, fossem entregues. Então, eu fico muito feliz porque os meus companheiros de comissão, o vereador Ney Burger, o vereador Diego Espino, sempre me apoiam nessas pautas da educação. E essa questão, gente, não tem como a gente ter 12 mil kits de alimentação parados. Não tem como. Isso tem que ser entregue, as pessoas estão passando necessidade. E é muita família, é muita criança. E é importante ressaltar que não é um kit por família. Esse kit é proporcional ao número de alunos. Então, uma família que tem 4 crianças na rede municipal recebe 4 kits. Então, é muito bom, é muito justo, vai ajudar muito nesse momento de dificuldade. E a CEMED, a nossa Secretaria Municipal de Educação, não deixou de entregar por incompetência ou por não querer. Era por uma dificuldade logística. Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento à Universidade Federal de São João del Rei, que estendeu as mãos para a CEMED e vai ajudar com o transporte desses alimentos. Eu acredito muito nessa união entre todos os setores de educação, educação infantil, educação municipal, educação estadual. A gente tem que unir as universidades, a gente tem que abraçar e fazer com que os projetos saiam do papel com mais facilidade. Esse é um exemplo de situação em que a Universidade Federal de São João del Rei está encampando causas municipais, apoiando pelo campus aqui de Divinópolis e tornando possível a distribuição desses alimentos, que vão ser tão definitivos para essas crianças que vão recebê-los. Eu também tenho participado de todas as reuniões do Conselho Municipal de Educação. Quando não sou eu que participo, é alguém da minha assessoria, para acompanhar a compra dos alimentos, para saber como é que tudo está sendo feito. Tenho acompanhado isso de perto, porque a educação é uma das prioridades do meu mandato. Além disso, gente, a gente também tem que comemorar uma coisa que saiu publicada hoje no decreto, que é sobre o diário virtual. Agora, as nossas escolas municipais vão ter o diário escolar digital. E isso é um avanço muito grande. A pandemia trouxe muitas dificuldades para os professores, né? Eu costumo brincar que o professor virou youtuber, o professor virou artista, o professor virou tudo, porque nesse ambiente online a gente teve que aprender a fazer milhões de coisas que a gente não sabia. Se você é professora, e está assistindo esse vídeo, eu acho que você vai se identificar com essa fala. E aí, uma das coisas que vieram disso tudo e que foi boa, porque muitas foram bem difíceis, foi a questão dos diários online. Facilitou a nossa vida. A meu ver, é muito melhor, é mais ecológico, é mais econômico, do que a gente ficar com aquela papelada toda. E falando do ponto de vista de inteligência, falando do ponto de vista de dados, vai ser muito melhor para o município. Vejam bem, se a gente tem todos os dados digitalizados na CEMED, na Secretaria Municipal de Educação, a secretária, o pessoal do administrativo, da gestão, eles vão conseguir com muito mais facilidade acompanhar dados, por exemplo, de evasão escolar. Eles vão conseguir saber se tem algum adolescente, se tem algum menino que está faltando muitas aulas de forma reincidiva. E assim, a gente pode prevenir essa evasão escolar de forma assim, quase que automática. A criança está faltando, o adolescente está faltando, a escola, principalmente a criança, a escola já consegue intervir, a gestão já consegue intervir. Então, isso é uma conquista, tem tudo a ver com os novos tempos. Eu acho que talvez tenha sido meio que forçada pela digitalização da pandemia, mas então foi um fruto bom, foi uma limonada que veio desse limão, né? Então, eu entendo que, com tudo que nós, professores, sofremos nesse processo de digitalização, de PET, de ensino remoto, esse talvez tenha sido um bom fruto disso tudo, o Diário Escolar Digital. Então, trouxe isso para vocês. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao lado dos meus amigos Ney Burger e Diego Espino, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar lutando, porque cada criança da cidade precisa da nossa atenção e precisa do nosso cuidado. Um abraço a todos, essa era a minha palavra na tarde de hoje, presidente.